Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos cumprir a missão? Vamos lá? Apocalipse Now, mais uma aula, né? Parte 14. Parte 14, querido. Você chegou até aqui e vai até o final. Amém? Devemos ir aí mais ou menos até a parte 19 ou 20, ok? Parte 14, então capítulo 18. Já vai abrindo a sua Bíblia aí, Apocalipse 18, ok? E eu já quero te pedir, se você está chegando aí nesse vídeo agora, curte aí, algum dos cantos aí vai estar aí para você clicar e curtir lá o nosso canal, né? Se inscrever, perdão, no nosso canal no YouTube. Quero te pedir para curtir também esse vídeo e compartilhar para que ele possa alcançar muitas pessoas, ok? Vamos lá, capítulo 18 de Apocalipse. Gostaria de mais uma vez agradecer a todo o retorno, né, que vocês têm dado, todos os comentários, e tem sido muito legal a participação de cada um de vocês. Muito importante, gente, muito importante. Eu já disse aqui, vou repetir, ninguém aqui é dono da verdade, mas são as impressões que nós temos acerca dos textos e das nossas fontes de consulta, ok? Já mostrei para vocês aqui em vídeos anteriores algumas, certo? Então, é muito bom essa interação. Vamos lá? Só para a gente poder se situar aí, né? Terça-feira, 16 de junho de 2020. Para você que está assistindo esse vídeo aí posteriormente, hoje é uma terça-feira, né? Terça-feira, 16 de junho de 2020. Capítulo 18. Nós falamos no capítulo 17 sobre a Babilônia religiosa. E hoje a gente vai falar sobre o aspecto material nesse capítulo 18. E os 24 versículos dele vão falar desse aspecto material. Tá? Todo capítulo 18 fala do aspecto material da Babilônia, né? A chamada Babilônia. Essa Babilônia, só para você já começar anotando aí, essa Babilônia ela tem três aspectos. Então anota aí. O aspecto primeiro é o aspecto literal. Você vê lá em Gênesis 11, verso 9. Essa Babilônia literal é onde nós temos hoje o Iraque. Onde nós temos hoje o Iraque. Essa é a Babilônia literal. O segundo aspecto é o aspecto religioso, que, como nós já falamos no capítulo anterior, né, capítulo 17, verso 3, é a Igreja Católica Romana apóstata. E por último, né, o aspecto material dessa Babilônia que nós veremos hoje no capítulo 18. Então, você já matou aí, já está à frente de 90% dos crentes, né, sabendo que existem três aspectos para a Babilônia: o literal, o religioso e o material. Né? E se você falar isso numa convenção de pastores, provavelmente vai virar revelação. Né? E não querendo desmerecer ninguém, em nome de Jesus, mas precisamos nos relacionar mais com a palavra. Né? E por que eu consigo me relacionar dessa forma com a palavra? Por que eu consigo estudar dessa maneira a palavra? Primeiro, por conta de uma decisão. E segundo, porque eu talvez não tenha tantas atribuições quanto um pastor, por exemplo, presidente de uma igreja tenha. De cuidar do povo, de preparar palavras diárias praticamente, de fazer uma série de coisas. Isso tira o tempo que o pastor tem, né, muitas das vezes, para se aprofundar nos estudos da palavra. Por isso que há os 5 ministérios, e um deles é o ministério de mestre, certo? Então vamos lá? Capítulo 18, verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com sua glória. Então já fica claro aqui quem é esse outro anjo, né? Esse outro anjo que eu vi descer do céu é Cristo.
esse outro anjo que eu vi, que, né, João está vendo aqui descer do céu, é Cristo. É o que nós chamamos, né, que eu já comentei isso, a parousia, ou seja, quando está descendo do céu, o que nós chamamos de parousia, a grande, né, cidade de Jerusalém vai ficar em parousia nos céus, ou seja, ela vai descer dos céus. Então essa parousia é uma descida. Agora eu quero salientar aqui uma coisa. Se a gente for em Apocalipse 10:1, você vai ver que Cristo ele está vestido com uma nuvem. Em Apocalipse 14:14, ele está sentado sobre ela. E agora em Apocalipse 18:1, a sua glória já resplandece sobre toda a terra. Ou seja, cada vez está mais se aproximando, né? Está se tornando gradativamente mais próxima a sua vinda. Né? Então, em 18:1, a vinda dele está iminente, né? Diferente de 10:1 e 14:14 de Apocalipse, certo? Então, ele virá do céu na nuvem, né? Então, ele veio do céu, né? Primeiro vestido com uma nuvem, depois sentado sobre ela, e agora a sua glória já está resplandecendo, certo? Tomou nota disso aí? É muito importante. No fim da grande tribulação, ele resplandecerá. E essa questão da resplandecência, será que tem essa palavra ou inventei agora? Não sei. Mas é exatamente isso que vai trazer o juízo à grande Babilônia material, no seu aspecto literal aí, a própria Roma, ok? A própria Roma. Versículo 2. E clamou fortemente. Quem clamou? O anjo, Cristo. Né? Clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e covil, ou seja, prisão de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda, odiosa. Então essa grande Babilônia aí, como eu falei, é Roma, e quem está clamando aqui é o clamor do próprio Cristo. Amém? Esse caiu, né? A grande Babilônia, se a gente for lá em 17, volta uma página aí, 17, 16, você vai ver aqui, ó, e os 10 chifres que viste na besta são os que odiaram a prostituta. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e colocarão desolada nua e comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Esse aspecto aqui é o aspecto religioso, diferente do capítulo 18, que a gente está vendo o aspecto material. Então, essa Babilônia que cai no versículo 16 do capítulo anterior, capítulo 17, é a Babilônia religiosa. Agora, quem está caindo aqui, quem vai cair, é a Babilônia material, ou seja, o terceiro aspecto. Relembrando, primeiro aspecto literal, segundo aspecto religioso, terceiro aspecto material. Glória a Deus, né? Estou dando um tempinho para você anotar. Se bem que você pode dar o pause aí. Então, vamos continuar. Então, parte B do versículo aqui, né? Tornou-se morada de demônios e covil, ou seja, prisão de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Verso 3, e aqui a gente fecha essa primeira divisão desse capítulo, né? A gente pode ver aqui que a gente tem o clamor de Cristo. O que se destaca nesses 3 primeiros versículos é o clamor de Cristo. Né? Olha o versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho, da ira da sua fornicação. Lembra que eu falei na aula passada sobre a fornicação? Que é pior do que o adultério? Né? A ira da sua fornicação. E os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Aqui nesse verso 3 eu tenho os dois aspectos. Quando fala aqui, ó,
Porque as nações, algumas traduções vão dizer assim, ó, as nações têm caído ao beber do vinho da sua ira. Tem tradução que vai trazer esse aspecto aqui, as nações têm caído, fica até melhor, né? Esse vinho, lembra que eu falei que confundem as doutrinas, né, porque estão embriagados, é o aspecto religioso. Agora, quando ele fala que enriqueceram, né, os mercadores da terra se enriqueceram, aí está falando do aspecto material. Certo? Continuando, capítulo 4. Nesse capítulo 4 e 5 aqui, vai haver um chamamento para separação. Né? O próprio Cristo vai falar assim, ó, retirai-vos, sai nos dois aspectos. Nós somos cristãos, não podemos estar misturados com a Babilônia, seja no aspecto religioso e nem no aspecto material. Não cabe a nós, como cristãos, estarmos misturados com a Babilônia. Então, nos versículos 4 e 5 vai haver um chamamento para separação, olha lá. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela. Algumas traduções vão trazer, retirai-vos dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, ou seja, para que vocês não sofram as consequências daquilo que vai acontecer com ela a partir de agora. Porque já os seus pecados, versículo 5, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, a taça, o cálice encheu, o cálice transbordou, né? E Deus se lembrou das suas iniquidades, das iniquidades dela, ou seja, dos seus crimes. Certo? Então aqui é um chamamento para se retirar. Povo de Deus, sai. E quantos de nós, né? Quantos de nós, quando eu digo quantos de nós, não sou eu e você que estamos assistindo, que estamos aqui, mas quantos de nós cristãos estamos misturados na Babilônia? Né? Quantos cristãos estão misturados na Babilônia, irmãos? Com práticas mundanas, trazendo coisas do mundo para dentro da igreja, querendo normatizar tudo e dizer que tudo é possível. A propósito, quinta-feira, naquele nosso vídeo curtinho, eu vou publicar uma coisa que vai talvez causar um grande alvoroço. Eu vou falar uma vez salvo, salvo para sempre. Quinta-feira, no nosso vídeo curtinho, a gente vai responder essa pergunta. Aperta o cinto, que vai ser tremendo. Vocês gostam, né? Quando eu falo vai ser tremendo, né? Verso 6. Continuando, verso 6. Tornai-lhe. Agora, esses versos aqui, ó, os próximos 6, 7 e 8, vai dizer do orgulho da Babilônia, né, e a sua destruição. O verso 6, 7 e 8 vai dizer do orgulho da Babilônia e da sua destruição. Então, olha lá. Verso 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu a beber, dai a ela em dobro. Em dobro. Ou seja, a recompensa é dupla. Aqui, se você for lá em Êxodo 22, né, versículos 4, 7 e 9. Vocês querem que eu leia com vocês? Eu vou ler aqui rapidinho. Porque às vezes eu só boto a referência, vocês ficam duvidando de mim. E alguns não vão lá conferir. Êxodo 22, 4, 7 e 9. Êxodo 22, 4. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. 4, 7, ó. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens e guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão
Se for achado, pagará em dobro. E 9. Sobre todo negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante juízes. Aqueles a quem condenarem os juízes pagará em dobro o seu próximo. Então o pagamento aqui, irmãos, vai ser em dobro. Todo o mal que foi feito pela Babilônia religiosa ou pela Babilônia material, essa paga vai ser em dobro. Está aqui, verso 6. Versículo 7. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, dai-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Olha essa cidade, né? Entenda de uma maneira material aqui a riqueza da Babilônia, da grande Babilônia, né? Da Babilônia religiosa, que você já sabe quem é. E a questão de se achar intocável, da arrogância, da prepotência, né? E verso 8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, como nós já lemos lá no capítulo 17, versículo 16, né? Porque é forte o Senhor Deus que a julga. Então, capítulo 17, versículo 16, a gente viu que a religiosa, e agora no 18 a gente está falando da material. Verso 9, aqui até do verso 9, né? Até o final, o verso 19, vai ser só o choro sobre a Babilônia. Né? Do verso 9 ao 19 é choro. Acompanha. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Vão ver tudo pegando fogo, queimado, destruído, e vão chorar. Eles vão prantear. Verso 10. Estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade da Babilônia, de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Em uma hora, literal, veio o juízo da Babilônia. Verso 11. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, aqueles mesmos que enriqueceram, né? Porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Ninguém mais compra as suas mercadorias. E agora o versículo 12 e 13, ele vai dar o aspecto literal aqui da matéria, do material. Eu enumerei aqui algumas coisas aqui, ó. Esse aspecto material vai ser de ornamentos, vestuário, mobília, né, especiarias, alimento, transporte e mão de obra. Vamos acompanhar um por um aqui agora? Versos 12 e 13. Você pode ir vendo aí comigo. Ó. Mercadorias, né? Porque agora ele vai citar quais são as mercadorias. Ninguém mais compra suas mercadorias. Né, no verso 11. 2 pontos, agora ele vai dizer quais são nos versos 12 e 13. Olha lá. Mercadorias de, primeiro aspecto, os ornamentos. Olha lá. Ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Segundo aspecto, vestuário. Ó, linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata. Segundo aspecto. Terceiro aspecto, mobília. Olha comigo, terceiro aspecto. E toda madeira odorífera, ou seja, de cheiro, né? Todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore. Terceiro aspecto. Quarto aspecto que nós estamos vendo aqui são as especiarias. Olha lá, verso 13. E canela e perfume, mirra e incenso. Né? Quinto aspecto é o alimento. Ó.
e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelha. Sexto aspecto, transporte, cavalos e carros. E o último aspecto, e isso aqui é tremendo, presta atenção, e corpos e almas de homens. Essas almas de homens aqui falam literalmente da escravidão, da mão de obra. Então eles começam vendendo ouro e terminam vendendo almas. Eles começam vendendo ouro e terminam vendendo almas. E essas almas dos homens aqui se venderam por empregos, por posições, por cargos e ignoraram completamente a vontade de Deus, negligenciando a vontade de Deus para as suas vidas. É por isso que eu falo, não basta ser salvo, você tem que vencer. Rafael, como é que eu vou vencer? Fazendo a vontade de Deus. Amém? Continuando. Então pegaram aí 7. Então vou repetir, né? Está dividido nesses dois versículos, 12 e 13, né? Ornamento, vestuário, mobília, especiarias, alimento, transporte e mão de obra. Tudo que foi, né, que ninguém mais compra as mercadorias da Babilônia. Verso 14. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que delas se enriqueceram, que a gente acabou de ler, né? Estarão de longe, que é o verso 15, hein? Os mercadores destas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Eles vão estar de longe vendo aquilo tudo sendo destruído. Imagina um empresário de longe vendo a sua empresa pegando fogo. É mais ou menos essa ideia. Mão na cabeça, e agora o que eu vou fazer? Mal sabem eles que o juízo deles já está acontecendo. O juízo deles aqui já está acontecendo. Eu vou falar disso. 16. E dizendo, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Olha aí, é uma repetição praticamente, né? Porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, uma hora. 17. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. 18. E, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? Verso 19. E lançaram pó sobre suas cabeças e clamaram chorando e lamentando, dizendo, ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham maus no mar se enriqueceram, todos os que tinham naus, né? Todos os que tinham navios no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Então percebam aqui um aspecto interessante. O juízo está acontecendo, mas as pessoas não estão se arrependendo pelo juízo. Elas estão se arrependendo pela Babilônia. Você pegou isso? Elas estão lamentando pela cidade que está sendo destruída. Elas não estão se arrependendo, certo? Aqui essa uma hora, né, como eu já falei, é uma hora literal. Assim como a destruição também do anticristo e dos seus exércitos vai ser numa hora literal. Provavelmente essa é a mesma hora. Né? Nesse versículo aqui, primeiro do capítulo 18, né, quando ele ilumina com sua glória, essa uma hora provavelmente ele vai estar destruindo tanto a Babilônia material, né, como a gente está vendo aqui, quanto o anticristo e seus exércitos. Vamos ver alguns textos sobre isso? Vira aí 17, do 12 ao 14.
Apocalipse 17, 12 a 14. Ó. E os dez chifres que viste, né? Apocalipse 17, 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade a bestas. Olha agora, estes combaterão contra o Cordeiro, ou seja, contra Cristo e seu exército, ou seja, contra Cristo, você, eu e todos os vencedores. Né? Olha lá, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamados os eleitos, né? Com eles, chamados e eleitos e fiéis. 1 hora. Capítulo 19, dos versículos 19 ao 21. Vamos ler também. Ó, 19 ao 21. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Olha aí, assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre, a condenação final. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui você deve se lembrar que eu falei lá no capítulo 14, no finalzinho, né, quando nós falamos lá do lagar, né, o lagar foi pisado, capítulo 14, versículo 20, o lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, no espaço de 1.600 estádios, né, 283 quilômetros, se eu não me engano, né? E vão ser tantos corpos, gente, nesse momento aqui, pisados pela ira de Deus, que as aves dos céus vão descer, porque vai ter tanto cadáver, vai ser a festa das aves dos céus que se alimentam de corpos, né, de carniça, né? Tá tudo relatado aí, registrado. Vai ser algo poderoso em todos os aspectos. Poderoso em todos os aspectos, tá? Então, esses 2 eventos aí, tanto o anticristo e seus exércitos quanto a Babilônia material, eles vão estar sendo consumidos em 1 hora, e provavelmente vai ser na mesma hora. Essa mesma hora, tá? E talvez isso aconteça na mesma hora. Depois você olha lá, 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, tá? Também fala acerca dessa questão aí, da questão da hora que a gente está falando, tá? Vamos lá, verso 20. Alegra-te. Olha agora, esse verso 20 aqui está falando de regozijo no céu. Você lembra lá em Apocalipse 6, versículo 9 e 10? Vamos ler. A gente está hoje adiantado, dá para a gente fazer leitura. Apocalipse 6, 9 e 10. Olha isso. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. As almas dos vencedores, que já morreram, estão aonde? As pessoas perguntam, Rafael, onde é que está o crente que morreu, o vencedor? Está aqui, ó, debaixo do altar. As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Verso 10. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas, né, a cada um, né, cumpridas vestes brancas, e foi-lhes dito, espera, né, repouse ainda um pouco,
né? Repouse ainda um pouco de tempo, até que também complete o número, ou seja, até que o restante dos vencedores cheguem. Então, calma. Então, eles estão clamando por justiça. E aqui, no versículo 20 do capítulo 18, eles estão regozijando porque a justiça aconteceu. Está acontecendo, né? Olha lá. Alegra-te sobre ela. Então voltamos, capítulo 18, verso 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Então aqui veio o juízo. É a resposta, né, ao que a gente acabou de ler lá no capítulo 6, verso 9 e 10. Versículos 21 até o final, agora até o 24, né, a gente vai ter a destruição, né, ele vai decretar, né, vai ser a declaração da destruição absoluta da Babilônia. Certo? Vamos lá? 21. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó. Essa grande seria uma grande mó, seria uma grande pedra de moinho, tá? E lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Provavelmente aqui vai ser por conta daquele terremoto que nós vemos lá no Apocalipse 16, versos 18 ao 20. É por conta desse terremoto aqui, muito provavelmente, que ela não vai ser mais achada. Versículo 22. E em ti não se ouvirá mais a voz do arpista, ou seja, não vai ter mais louvores, né? E de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Então não vai ter mais quem clame, não vai ter mais nada, ela não vai mais aparecer no mapa. 23. E luz de candeia não mais luzirá em ti. Anota aí, Jeremias 25:10. Depois você lê lá essa referência. E voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Apocalipse 6,15, tá? Os grandes da terra, lá de Apocalipse 6,15. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Aqui você pode ter aqui como encanto, né? Apocalipse 19, 21. Anota aí. Fechando, 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Esse sangue aqui está relatado lá em Apocalipse 16:6. 16:6, olha lá. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes o sangue a beber, porque disto são merecedores. E fechando acerca desse sangue aqui também, né, essa declaração da destruição absoluta da Babilônia. É absoluta, irmão, acabou. Acabou aqui, o juízo está feito. E agora a gente vai ter o milênio. Vamos começar aqui, depois desses eventos aqui, o milênio. Tá? O milênio não está acontecendo agora, apesar de nós respeitarmos as correntes que pensam dessa maneira, né, que são os amilenistas. Mas o milênio vai acontecer depois dessa grande destruição aqui da Babilônia material. Fechando então aqui com vocês acerca desse sangue. Mateus 23, 35. Mateus 23, 35. Para que sobre vós caia todo sangue justo. Para que sobre vós caia todo sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel,
desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Amém? Então está aí, capítulo 18 do nosso livro de Apocalipse. Tremendo, né? Queda da Babilônia material. Próximo vídeo, né? No sábado, capítulo 19, onde a gente vai falar das bodas do Cordeiro, que você e eu estaremos participando, ok? Depois de amanhã, quinta-feira, não deixe de assistir. Uma vez salvo, salvo para sempre. Já quero te pedir mais uma vez aí, encerrando, compartilhe esse vídeo para que ele possa alcançar muitas pessoas. Curta também para que ele ganhe relevância, né? E se inscreva no nosso canal, compartilhe lá o link do canal para que outras pessoas possam se inscrever também, ok? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te louvar por essa aula, essa oportunidade, Deus, de crescermos um pouco mais no conhecimento da Tua Palavra. E como tenho falado, Pai, não importa se estamos assistindo hoje ou se pessoas que assistirão daqui a muitos anos talvez estejam passando por essas coisas que estamos lendo, que nós e elas tenhamos entendimentos abertos para receber desta palavra, desta fonte de sabedoria inesgotável. Muito obrigado, Senhor. Quero te pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um que assistiu, que está assistindo esse vídeo, né, ou assistirá futuramente. Em nome de Jesus, Pai, honra-nos. Honra-nos com o galardão, que nós sejamos merecedores do galardão que está reservado para aqueles que fizerem a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo, fiquem com Deus, graça e paz. Tchau, tchau.